Temos apresentado diversos dados mostrando o crescimento do desemprego, da fome no Brasil e da miséria. Hoje vamos mostrar dados publicados nos jornais, né? Então vamos começar pelo jornal Folha de São Paulo, mostrando que após 6 anos o Brasil volta à marca de 14 milhões de famílias na miséria, o que significa quase 40 milhões de pessoas nessa condição. E essas pessoas recebem até uma renda de R$ 89 por pessoa. Há ainda 2,8 milhões de pessoas na pobreza, que estão um pouquinho melhores, né? Agora, o que chama a atenção na matéria é um dado estarrecedor, que nós temos, com o governo Bolsonaro, 1,3 milhão de pessoas que adentraram a extrema pobreza. Isso significa aproximadamente 5 milhões de pessoas que entraram para a extrema pobreza com o atual desgoverno que vivemos. Então, esse é um dado estarrecedor. Isso aí você pode verificar no dia a dia. Nas grandes cidades, a população de rua é crescente, né? E deve estar crescendo cada vez mais. Segundo o IPEA, eram mais de 220 mil pessoas na rua no Brasil. Agora vamos ver a situação se agravando com o fim do auxílio emergencial numa matéria que acabou de sair hoje do Estadão, né? Então vamos pegar aqui a matéria do Estadão, vou colocar aqui para vocês verem a matéria do Estadão, né? Mostrando aqui uma outra situação de que, com o fim do auxílio emergencial, 3,4 milhões de pessoas vão para a extrema pobreza ou para a miséria, né? E isso eles vão mostrar, não vou aqui mostrar toda a matéria, mas com isso vocês somam 5 milhões que já foram de pessoas condenadas à miséria pelo atual desgoverno, mais 3,4 milhões que vão ser condenadas, são 8,4 milhões de brasileiros rumando para a miséria com esse desgoverno que nós temos. E segundo esse levantamento, né, da Fundação Getúlio Vargas, né, o que vai acontecer? Nós vamos chegar ao patamar de pobreza de 2012. Então, nós cada vez mais vamos recuar na pobreza. E ele mostra aqui que a desigualdade, sem o auxílio emergencial, vai crescer muito mais. Esse vermelhinho aqui, chegar em 0,54. Enquanto hoje, com o auxílio emergencial, estaria 0,49. Então, obviamente, e a pobreza extrema cresceria de 5%, ela dobraria para 10,7%. Esses dados são estarrecedores da situação que nós estamos vivendo no Brasil, né? Quer dizer, qualquer pessoa sabe que a democracia precisa do mínimo de igualdade social, né? Então, é importantíssimo que a gente diminua a desigualdade, diminua a pobreza extrema e a miséria, né? Agora, associado a isso, tem um dado de uma outra matéria que saiu também, que mostra o seguinte, que o auxílio emergencial vai tirar 32 bilhões mensais de circulação da economia. Então, isso vai fazer a economia ir para baixo, especialmente no Norte e Nordeste. A renda no Norte e Nordeste, com o fim do auxílio emergencial, deve cair 8% no Nordeste, 8,5% no Centro-Oeste, 2,2% no Sudeste, 2,1% no Sul e 3,8% no Centro-Oeste. E no Brasil inteiro vai cair 3,7%. Quer dizer, tudo isso vai deprimir a economia mais ainda. Associado a isso, ao negacionismo do desgoverno, que vai ser, com certeza, um dos últimos países a aplicar vacina, já temos mais de 50 países aplicando vacinas, já são 14 milhões de pessoas no mundo vacinadas, nós estamos ficando cada vez mais para trás. E isso, quando a gente tem uma estrutura de vacina, a gente tem pesquisa científica, a gente tem um monte de coisa, tem laboratórios, né, como o Butantan, e a gente está ficando para trás por um governo que é totalmente despreparado, tinha que comprar as vacinas lá atrás, uma série de coisas. Então, esses são os dados. Para piorar a situação, o desgoverno, né? Então, vamos lembrar o seguinte, com
a situação que estamos chegando, nós vamos chegar a mais de 17 milhões de pessoas na pobreza extrema no Brasil. Então, um dado estarrecedor, né? Para piorar a situação, o governo fez uma operação importante, que foi o fim da ampliação que teve durante a pandemia, no ano passado, do BPC. Então, o BPC era para pessoas com renda até R$ 257, dobrou esse valor, né, para R$ 514, e com a medida que ele fez, voltou aos R$ 257. Então, isso significa que cada vez menos gente vai ter acesso a esse instrumento que poderia diminuir a miséria, né? Então, o governo Bolsonaro está cada vez menos preocupado em ajudar os pobres. Esse é o fato que está aí, né? E está condenando as pessoas à miséria. Então, esses dados são públicos, estão trazendo as matérias para que depois ninguém nos acuse, né? Que estão inventando qualquer coisa, e essa informação. Muito obrigado.